Era nascida e criada na periferia de Ouro Preto, a velha Vila Rica, nas Minas Gerais. Historiadora, pós-graduada em Cultura e Arte Barroca e com especialização em cultura afro-brasileira e africana. Mobilizadora e produtora cultural. É também membro do coletivo Outro Preto, renomado coletivo da mesma cidade. No Minas Negras Gerais de hoje, trazendo o tema Ouro Preto 323 anos, a invisibilidade da contribuição negra e indígena na formação do território, a historiadora Sidneia Santos, ou, como alguns conhecem, Nega Cid do Veloso. Ocolofé, Sidneia. Ocolofé, ou como a gente diz por aqui, Ngunzu. Ngunzu? Essa é nova para mim. Tem o mesmo significado? Axé. Axé, é isso aí. Escuta, essa bandeira aí, é de Ouro Preto, não é? Essa é a bandeira do município de Ouro Preto. Pretiosum, como é que é? Pretiosum aurum nigrum. Nigrum, Pretiosum aurum nigrum, em latim, precioso ouro negro. Para essa frase figurar nessa bandeira, foram muitos anos de luta. Foi mais de uma década de luta. Isso só aconteceu em 20 de novembro de 2005, porque desde o período do Império, quando essa bandeira foi feita, até essa data do 20 de novembro de 2005, os dizeres dessa bandeira reproduziam dizeres racistas. No lugar da palavra aurum, a gente tinha a palavra tamen. Então, era precioso tamen nigrum, ou seja, precioso ainda que negro. E qual era a nossa briga? Era justamente a invisibilidade da contribuição africana para que o município de Ouro Preto, para que a Vila Rica do Ouro Preto dos séculos 18, 19 e dos dias de hoje existisse. Então, quando se dizia precioso tamen nigrum, a justificativa é que estavam se referindo apenas ao minério de ferro presente no ouro de aluvião que era encontrado aqui. Geralmente o ouro de aluvião é o ouro do leito do rio. Quando ele era encontrado, ele tinha uma crosta mais escura, que são as camadas de minério de ferro. A gente está aqui no quadrilátero ferrífero, então Ouro Preto não é segredo para ninguém, uma das regiões de mineração mais intensa, inclusive dos últimos tempos, mineração de minério de ferro. E a justificativa, então, de quem tinha criado essa bandeira era isso. A gente colocou precioso, ainda que negro, porque o ouro é precioso, mas ele tem essa camada escura aí em volta dele. Só que, para a gente, isso soava como uma fala racista, porque foi o povo negro, foi o povo africano e afrodescendente, afro-mineiro, que trouxe sua tecnologia, que trouxe sua ciência, sua sabedoria para a extração de ouro aqui, por mais ou menos 250 anos. Sem a mão de obra africana, Portugal jamais teria conseguido tirar daqui a quantidade absurda de ouro que foi tirada. Não fosse a sabedoria dos povos africanos, da famosa região da Costa da Mina, né? A Costa do Ouro, eles jamais teriam conseguido tirar daqui mais de 1.000 toneladas de ouro nesses cerca de 250 anos de exploração só do ouro. Mais de 1.000 toneladas? Mais de 1.000 toneladas. E é esse ouro que vai para a Europa, esse ouro que Portugal entrega nas mãos da Inglaterra e que faz a Europa enriquecer, assim como o ouro que também era tirado lá da África, né, dos antigos reinos africanos, que foram também completamente invadidos e esfacelados pela invasão europeia. Então, depois de muita briga, depois de muita resistência, depois de muita conversa, muito diálogo, muita briga mesmo, porque a elite ouropretana não aceitava a troca dessa bandeira, a gente teve no dia 20 de novembro de 2005, o dia dedicado a Zumbi dos Palmares, o dia em que todos os movimentos negros do Brasil celebram, né, Zumbi como um herói nacional pela luta pela liberdade. A gente teve as trocas da frase da bandeira acontecendo. Então, a bandeira antiga foi incinerada em praça pública
os congados, as folias de reis, todos os movimentos culturais de Ouro Preto estiveram presentes nessa cerimônia, a gente tem esses registros em foto, inclusive, e os dizeres, então, foram dizeres que passaram a nos dar orgulho. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas me verem, eu já virei a menina da bandeira, né? As meninas me verem carregando essa bandeira nos movimentos, nos eventos, porque hoje é uma bandeira que eu tenho orgulho de falar dela, porque o precioso ouro negro é o precioso povo preto e indígena dessa terra, chamada Vila Rica do Ouro Preto. Muito bem, vamos falar sobre isso hoje. Eu já vou começar com a seguinte pergunta. Nesse 24 de junho de 2021, Ouro Preto vai fazer 323 anos. A que você atribui o fato da história da velha Vila Rica ainda ser mal contada? E por quê? Então, Rogério, a gente vive no país mais racista do mundo, né? Então, quando é que um colonizador ia permitir que o colonizado contasse essa história? Começa por aí. Essa história da exploração de ouro aqui na região, ela precisa ser reescrita, né? Por quê? A gente sabe que desde a segunda metade do século XVII, a gente já tem pessoas chegando nessa região, que depois vai ficar conhecida como Minas Gerais, para fazer a exploração do ouro. Só um momento. Então, o leito dos rios revirados, né, os povos indígenas que habitavam essa região, que já conheciam o ouro, principalmente o ouro de aluvião, mas que não eram povos da mineração, eram povos caçadores, coletores, muitas vezes povos reclusos dentro das matas, ou povos nômades, né? Eles não tinham a ambição de comercializar o ouro como os portugueses vão ter quando descobrem ouro aqui no Brasil e na África. Então, quando essa efervescência começa a acontecer a partir de segunda metade do século XVII, a gente sabe que quando se fala que em 1698 a bandeira de Antônio Dias chegou aqui, na verdade, já tinha muita gente por aqui. Já tinham muitos aventureiros que tinham embrenhado nessas matas em busca dessas riquezas. E quem eram esses aventureiros? Geralmente portugueses e paulistas. Mas quem é que abria as matas? Quem é que conhecia os caminhos? Eram os povos indígenas. Então, é possível falar de uma bandeira, ou de uma entrada, seja ela paulista ou portuguesa, né? A diferença entre entradas e bandeiras, uma era financiada pelo governo, a outra eram incursões particulares. É muito difícil falar de uma bandeira ou de uma entrada que adentrou essas matas, né? Baianas, mineiras, goianas, sem ter a presença dos povos indígenas. O caminho do Peaberu, por exemplo, é algo que as crianças precisam aprender na escola. Quando a gente vê notícias... Hã? Ia ter mais exatamente. Quando a gente vê as notícias, engarrafamento na Fernão Dias, Raposo Tavares com trânsito travado. Gente, isso não é nenhum português que teve a brilhante ideia de abrir esses caminhos, não. Esses caminhos já existiam. Esses caminhos cortavam todo o território brasileiro e chegando aos países vizinhos. Havia comunicação dos nossos indígenas com os indígenas vizinhos. E mais, havia comunicação também de povos africanos com povos aqui da costa americana, com povos da região do México. Isso já está mais do que provado, né? O famoso Abibarak II, ele, irmão do Mansa Musa, né? O Mansa se torna, inclusive, o rei porque o irmão some, né? Numa dessas viagens aí, por volta de 1300, 1313, salvo engano, ele faz uma viagem dessa de cruzar o Atlântico e não volta. Então, o Mansa se torna o rei do Mali justamente nesse momento em que ele não retorna dessas viagens. Nas pirâmides mexicanas, é muito comum você encontrar desenhos de pessoas da pele mais escura, porque já havia esse contato entre os dois continentes. Então, nunca houve descoberta. Houve, sim, uma grande invasão, uma grande e descarada invasão dos dois territórios. O território de Abya Yala, que depois vai ser chamado de América, e o território africano, o continente africano inteiro. Cada pedacinho da Europa foi lá, invadiu uma parte e se beneficiou e expurgou tudo que podia.
A gente estava rindo da história aí do diamante, né? Que Botsuana achou um diamante gigantesco, e aí fizeram um meme com a rainha da Inglaterra olhando assim pela janela, olhando o diamante exposto. Por quê? Essa colonização, será que ela acabou de verdade? Tem países africanos que é muito recente a independência de seus colonizadores, né? De ficar livre de seus colonizadores, e muitos nem ficaram. O famoso imposto colonial que cerca de 14 países africanos ainda são obrigados a pagar para a França é qualquer coisa de absurdo. E a Ainda? gente está falando ainda, as colônias francesas, né? O lastro de moeda delas ainda é controlado pela França e eles têm que pagar o famoso imposto colonial. Então, é muito recente a gente falar de libertação, porque essa libertação, na verdade, muitas vezes ela aconteceu no papel, ela não aconteceu efetivamente. E quando a gente fala dessa questão da mineração no Brasil, e aí Minas Gerais vai ganhar esse destaque todo justamente pelas reservas, né, que ela possuía de ouro naquela época, e ainda possui, a exploração continua, embora essas empresas como a Vale e a Samarco explorem especificamente o minério de ferro, a gente sabe que junto do minério de ferro vai uma boa quantidade de ouro, que muitas vezes a gente não sabe nem o destino que é dado a esse ouro, né? Vai para muitos países aí virar insumo para um monte de coisa e a gente não tem retorno nenhum disso. A Vale gente não continua vale sem... nada. Não, fora Vale, assassina também. É. A gente perdeu amigos aqui no rompimento da barragem de Brumadinho, sabe? Eu perdi um vizinho que deixou a esposa grávida e um filho de 3 anos na época. Em Bento, é desolador a gente lembrar de como Bento era e ver o que Bento virou agora. E saber que isso já era a intenção da empresa há muito tempo, porque eles tentavam a todo custo comprar as terras das pessoas, comprar os sítios, comprar as fazendas, que já era a intenção transformar aquilo tudo num mar de lama. Né? A Serra do Curral aqui em Belo Horizonte, a gente está indo numa briga para que a serra seja tombada, que não haja de novo uma outra empresa que também é ligada. A gente sabe que todas essas pequenas mineradoras são ligadas a essa grande mineradora. E porque a gente está perdendo nossa natureza, né? A gente está perdendo nossa qualidade de vida. A gente está perdendo as plantas, os animais. E aí cada vez aparece uma doença nova, cada vez aparece uma doença diferente, porque a gente também já não vai ter mais a água já não tem qualidade, a comida que a gente come está cheia de agrotóxico e o ar que a gente respira está poluído de minério. Aqui em Ouro Preto, os 2 principais distritos que fornecem dinheiro para os cofres municipais são os distritos mais abandonados. Miguel Burnier e Antônio Pereira. Miguel Burnier está numa briga, numa luta contra a Gerdau, para que as pessoas possam morar em Burnier. Porque se dependesse da empresa, ela já tinha expulsado todo mundo de lá. Tudo já tinha virado uma grande lavra de mineração. Antônio Pereira, a mesma coisa. O que a Vale tem feito com as pessoas de Antônio Pereira é desumano. Impedir as pessoas de andar na rua, impedir as pessoas de caminhar até uma serra que as pessoas tinham costume de ir para ter contato com a natureza, e abrir estradas que destruíram assim, milhares de vestígios arqueológicos da mineração do século XVIII, vestígios importantíssimos, e está tudo certo, está tudo liberado. O que importa é o dinheiro. O E aí Ministério depois é Público não vendida se essa impõe imagem. contra isso, nada. E aí é vendida essa imagem de Ouro Preto de cidade turística, mas é uma imagem mentirosa, porque, embora sim a gente tenha a atividade turística, ela não é a atividade principal do nosso município, ela não é a atividade que traz mais recursos. Até porque o turismo aqui, boa parte dele está concentrado na mão de poucos. Então é muita gente trabalhando para enriquecer pouca gente, entendeu? Entendi. E vai seguindo esse ciclo, né? E a gente quer mostrar, um dos objetivos, inclusive, da criação do Coletivo Ouro Preto, é mostrar que outra Ouro Preto é possível. Uma outra Ouro Preto que não dependa só da mineração. Uma outra Ouro Preto que saiba realmente aproveitar essa questão turística para várias possibilidades de turismo, que não só o turismo de visitar igreja e museu. Uma outra Ouro Preto que mostre os seus distritos e suas localidades. Ouro Preto tem 12 distritos, 51 localidades. É um município com quase 1.300 quilômetros quadrados de extensão, é 1.270 e alguma coisa, e muita coisa subaproveitado, porque quando se fala de turismo, fecha-se um leque só para o chamado centro histórico.
gentrificado, né? Então visita a igreja, museu e vai embora. E a gente quer mostrar que outras coisas são possíveis. A pessoa pode sair de Congonhas, por exemplo, depois de visitar os profetas, e entrar por Bournier, fazer um caminho maravilhoso até o centro de Ouro Preto, um caminho de 40 quilômetros. Entendeu? Só que não é interessante para o setor da mineração que as pessoas tomem consciência disso. E o cofre público quer dinheiro. Então, essa conta nunca fecha no quesito luta, preservação. sem dúvida. É uma luta que a gente vai ter que se unir, sermos fortes, né? Para que essas localidades e até mesmo essa outra visão de turismo se perpetue para as novas gerações. Então, a gente tem que A palavra sustentabilidade, ela tem que realmente fazer sentido. Ela não pode estar só numa palestra, num cartaz, num folder que é entregue na escola. Ela tem que fazer sentido. As crianças têm que aprender que outras formas de fazer turismo, outras formas de obter renda são possíveis, que não só através da exploração minerária. Porque aqui é isso, a justificativa é, mas a Vale oferece ótimos empregos. A Vale emprega muita gente na região. Se a gente não tiver a Vale, o comércio fecha, as pessoas não têm dinheiro para comprar nada. Então, são sempre as mesmas justificativas. Uma visão unilateral, né? É. Falando um pouco mas voltando... sobre... Desculpa. Não, voltando para finalizar essa questão do 24 de junho, então, no dia 24, oficialmente, tem-se uma carta, né, um documento, inclusive uma cópia desse documento foi transcrita e fica na Capela de São João, desculpa, aqui no alto da Serra de Ouro Preto, dizendo das impressões do Antônio Dias quando chegou no Campo Grande, né, e avistou o Itacolomi, e avistou todas as coisas, e instalou ali a sua primeira, o seu primeiro território. Então, como era noite de São João, a primeira capela erigida é a Capela de São João. Ela ainda hoje é uma capela primitiva, ela não ganhou as proporções depois que as grandes matrizes ganharam na parte baixa da cidade, mas foi ali, então, que teoricamente ele fincou a bandeira. A gente fala teoricamente por quê? Hoje a gente refuta muito essas ideias. Primeiro que quando você está no São João, você não vê o Itacolomi, porque o Itacolomi, nos séculos XVIII e XIX, era igual ao Pico de Itabirito, esse ponto referencial para qualquer viajante que chegava aqui na região, né? A palavra tupi significa Itacurumim, ou seja, pedra-mãe e pedra-filho, porque são duas pedras grandes, são duas pedras... A que está no fundo é maior do que a que está em cima, mas quando você olha, você vê alguma coisa parecida com isso aqui, assim, uma pedra grudada na outra. Então, é esse caminho que ligava toda a região, né? Viçosa, Piranga, Cataguases, você passava por esse caminho para chegar na famosa Vila Rica, dependendo de onde você estava vindo. E esse marco referencial é que orientava os viajantes para eles terem noção de quando estavam chegando em Vila Rica. Só que quando você está no Morro São João, você olha para o Itacolomi, você não vê a tal pedra-mãe e a pedra-filha. Você vê apenas um grande bloco rochoso. Essa vista que se tem do Itacolomi, pedra-mãe e pedra-filha, você tem da região do Tripuí para cá, não do Rio das Velhas para cá. Então, a gente refuta muito isso, e isso comprova as nossas teses de que muita gente já estava nesse território antes. Tripuí, também no Tupi, significa Rio do Leito Escuro. Então, as populações indígenas aqui já tinham, né, esse contato com o ouro, com esse metal, e esses estrangeiros vão chegando, vão se apropriando disso. Então, muito provavelmente, as bandeiras chegavam pela região do Tripuí e iam se espalhando, porque era preciso estar perto da água. Tem um ditado africano que diz assim, sem água não há ouro. Então, eles precisavam estar sempre perto de locais que tinham água para fazer a mineração, principalmente a mineração de leito de rio com bateia. E aí a gente refuta um pouco essa ideia de que só a bandeira do Antônio Dias chegou pelo Campo Grande, que é a nascente do Rio das Velhas, para cá, porque pode ser que muitas outras pessoas já estivessem aqui, seguindo o leito do rio Tripuí e ocupando esses pequenos povoados. Tanto é que, após 13 anos da chegada da bandeira de Antônio Dias, você já tem a erição da vila, que isso aí vira uma grande confusão hoje em dia, porque a chegada da bandeira oficialmente em 1698. A erição à vila, com a constituição da Câmara, se dá em 1711, mas isso se dá em Ouro Preto, Mariana e Sabará, justamente porque Portugal estava perdendo o controle sobre a quantidade de ouro que estava saindo daqui,
muitos desvios estavam acontecendo. Então, ela instaura, né, seu poder local com a criação das câmaras, para ela ter, inclusive, melhor forma de controle disso tudo. Então, são 13 anos de história que muitas vezes está sendo apagado porque querem celebrar apenas, aqui em Ouro Preto, a criação da vila em 1711. E desconsideram que, para que a vila fosse criada, vários e vários pequenos povoados já existiam, do Arraial do Caquende ao Arraial do Bom Sucesso, ao Vale do Ojô, toda essa região já estava povoada, e Portugal percebe que ou ela unifica esses pequenos povoados numa única vila, ou ela não quer ter controle sobre essa quantidade de ouro que estava sendo explorada aqui. A mesma coisa em Mariana e Sabará. Então, em 1711, você tem as 3 primeiras vilas de Minas sendo criadas: Mariana, Ouro Preto e Sabará. Mas as chegadas oficiais, a chegada oficial da bandeira de Salvador Furtado, por exemplo, em Mariana, é 2 anos antes do que a de Ouro Preto, em 1696, aqui em 1698. Então, vão fazendo um embrolho com essas datas, e aí querem desconsiderar muitas vezes os 13 anos que antecedem a criação da vila e comemorar só a criação da vila. Só que se for comemorar só a criação da vila, Ouro Preto, Mariana e Sabará vão ter a mesma idade, porque todas são de 1711, a criação dessas vilas, né? Então, é preciso ter respeito com essa história que antecede, porque essa história não é só dos portugueses e dos paulistas. Essa história é de milhares de indígenas e milhares de negros que compunham essas bandeiras, que conheciam esses caminhos. Eu costumo brincar que eu queria ver o Antônio Dias, o Padre Faria, essa galera toda que veio aí desbravando, se virando no meio de uma mata fechada, se virando no meio de uma mata com bicho, com onça, com vários animais que podiam atacá-los, porque eles não saberiam o que fazer. Eles não tinham costume com esse tipo de ambiente, muito menos esse ambiente tropical, com muita chuva, com muito calor. Então, assim, não é possível desconsiderar a presença dos povos indígenas dessa região. Aqui a gente pode citar os povos Aredes, os povos Boruncrém. Ainda falando sobre os povos indígenas e comunidades negras presentes na velha Vila Rica, quais eram as etnias indígenas e negras existentes aí no tempo da colônia e que atualmente não são muito citadas em livros de história? Então, Havia ajuda mútua entre esses povos? Como é que era? Então, a história de Ouro Preto é contada de um ponto de vista que parece que não existiam povos indígenas aqui, nessa região. Não só a região que vai se configurar como Vila Rica do Ouro Preto, mas toda essa região conhecida como Minas Gerais. Mas sim, esses povos existiam, né? Como eu disse, esses povos não eram povos da mineração, eram povos coletores, caçadores, algumas tribos eram nômades, mas eram povos que conheciam metais como ouro, conheciam pedras preciosas como a esmeralda, mas não tinham no seu correr do dia a dia a intenção de comercializar ou de gerar riqueza com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, eram trocas que eram feitas, né, entre tribos, entre etnias. Eles trocavam algo que interessava por uma pedra ou por um pouco de ouro, mas não com essa intenção de comercializar e gerar riqueza. Aqui, né, muito citado os povos carijós, mas a gente sabe da existência de outras etnias, né, os aredes, os boruncrém, que também podem ser chamados de botocudos, os cataguases e por aí vai. É uma área também que precisa de um estudo mais profundo. A gente tem alguns antropólogos da UFMG, eu destaco aqui o trabalho da Lenice Baeta, tem feito uma pesquisa muito séria nesse sentido, de trazer para a superfície essa história que foi colocada lá no fundo do porão. Como a Mangueira cantou no enredo de 2019, tira poeira dos porões e vamos falar aí dessa história que a história não conta. Porque é preciso falar dessa história. É preciso falar que já existia uma relação entre esses povos, né? Nem sempre relação de paz, por óbvio que existiam também relações de guerra. Olha só, é possível a gente encontrar hoje em Ouro Preto descendentes dos povos de Quilombo, povos quilombolas, ou Sim, escravizados? sim.
História, tanto né? dos povos indígenas quanto dos povos escravizados. Tem gente trabalhando aqui na questão da visibilidade indígena de Ouro Preto, e a questão quilombola, o tempo todo ela está presente na nossa vida. Tem lugares aqui de Ouro Preto que você chega que o falar ainda reproduz milhares de palavras, que são palavras do quimbundo, do kikongo, que são repetidas ali, né, no meio de outras palavras em português, mas é aquilo que a Lélia disse, é o nosso pretoguês. Porque não adianta a gente achar que a gente fala português, que graças a Deus a gente não fala. Então, o nosso pretoguês está aqui, ele está vivo. E junto dele, algumas línguas indígenas também ainda permanecem vivas, né? Muitas denominações aqui, embora a gente saiba como foram dadas muitas dessas denominações, né? Itacolomi, Itabira, Itabirito, muito disso permanece vivo ainda dentro dessas comunidades que ainda resistem aqui dentro de Minas Gerais também. Então, a Ieda Pessoa de Castro tem um livro que de um dicionário que foi encontrado aqui, de um proprietário de pessoas escravizadas da região próxima a São Bartolomeu. O Costa Teixeira, ele tinha dificuldade de entender que as pessoas que ele escravizava conversavam, então ele começou a anotar essas palavras. E isso foi achado num arquivo na década de 90, isso virou um livro, foi reeditado recentemente pela Fundação João Pinheiro, que chama Minas Jeje, um falar africano na Vila Rica do século XVIII. Então, Ouro Preto é um município, eu não gosto de falar só da cidade, que até meados do século XIX não se falava português. Assim como São Paulo não falava português, aqui em Ouro Preto também não se falava português. As línguas africanas aqui eram as línguas mais fortes. E os africanos, sim, aprenderam a falar o português com muita facilidade, mas o contrário não acontecia. Regiões como Abaeté, como línguas de resistência, né? Você tem ali pequenas localidades no entorno de Abaeté também, que ainda mantém vivas esses falares, né? Em Bom Despacho, você tem uma comunidade que ainda mantém viva, tem até um livro da Sônia Queiroz, Pé Preto no Barro Branco, na região de Tabatinga. Tabatinga significa barro branco, que é justamente essas pequenas comunidades que mantêm preservados os seus falares, embora hoje com muita interferência moderna. E muitas vezes os jovens hoje têm vergonha de falar como os antigos falavam, porque acham que aquilo é feio. É onde entra a necessidade do saber, do conhecer a sua história, para você ter orgulho daquilo que está sendo passado para você, né? Então, nos grupos de Congado, Moçambique, Candombe, Caboclo, é onde isso mais acontece, esse passar de conhecimento mais acontece, sabe? E de maneira natural, porque as crianças estão ali vendo os capitães mais velhos fazendo, então elas já crescem com aquele desejo de fazer igual. Então, isso é preciso ser mantido, né? Porque senão a gente perde a nossa raiz. Dentre as várias histórias inseridas na história de Ouro Preto, tem uma que chama a atenção, que é o incêndio ocorrido no Morro da Queimada, que foi autorizado pelo Conde de Assumar. O que realmente aconteceu lá? Em 1719, o que acontece aqui em Minas Gerais? Uma grande rebelião escrava, que os livros também não contam. Mas essa rebelião escrava de 1719 é que já deixou Portugal de orelha em pé, porque ela não aconteceu só aqui. Ela se disseminou, né? E foi atingindo outros locais. Então, de São João del Rei a Mariana, você tinha uma revolta escrava acontecendo. Em várias comarcas, você estava tendo ali problemas, porque o povo negro estava se rebelando. E, por óbvio, a população negra, que sempre foi maioria, então, se houvesse uma revolta dessa população negra, era muito possível haver um massacre da população branca. E o que Portugal faz? Começa a fazer, né, meios de controlar essas rebeliões. De 1719, a virada para 1720 é nesse rebuliço. E aí, quando você pega o livro de história, ele te fala de 1720, a revolta de Filipe dos Santos e Pascoal da Silva Guimarães. Mas ele não te fala da revolta escrava de 1719. Só que aí, vamos fazer então uma grande observação. 2 homens seriam capazes de fazer uma revolta sozinhos? Claro que não. O Morro da Queimada, por si só, é onde residiam cerca de 4 a 5 mil pessoas pretas. Era praticamente uma cidade dentro de Vila Rica.
Ali ao fundo está o Morro São João. Aqui a gente vai mostrar aqui embaixo o Parque da Cachoeira das Andorinhas. E aqui em direção ao Morro São Sebastião, estamos diante de uma ruína, de um moinho de vento. Olha só que coisa impressionante. Dentro de Ouro Preto quase ninguém conhece isso. Vou contornar ele aqui para vocês verem o que eu estou falando, olha. A câmera está estabilizada, não tem como eu mostrar aqui a parte de cima dele, mas olha esse contorno, ó. Aqui no Morro da Queimada aconteceu um dos momentos mais sangrentos aqui dessa cidade de Ouro Preto, onde o Conde de Assumar determinou que se encerrasse aqui uma rebelião para separar o estado de Minas Gerais de São Paulo. Ficou aí um desses monumentos, está aqui, ó. Esse moinho, um tamanho excepcional e pouco conhecido, muito pouca informação sobre isso aqui na cidade. A gente pesquisa, não tem muita coisa sobre isso não. Antes de ganhar o nome de Morro da Queimada, aquela região se chamava Arraial do Ouro Fino, é Arraial do Ouro Podre. A região do Morro São João, Ouro Fino, a região do Morro da Queimada era o Arraial do Ouro Podre. São duas localidades muito próximas uma da outra. Por que o ouro podre? Porque era tão fácil de achar e muitas vezes não era o ouro com a quilatação mais cobiçada, que a melhor quilatação do ouro vai de 18 a 24, né? Menos que isso ou mais que isso, o ouro tem muita mistura. Então, muitas vezes não era o ouro 18, não era o ouro 24 que era encontrado ali. Então, era chamado de ouro podre. Mas se você vê as ruínas presentes ainda hoje, apesar da urbanização desordenada, no Morro da Queimada, você consegue entender o complexo de mineração que estava estabelecido ali. E é dali que se conversava com as outras regiões, passando pela Cumieira da Serra. Então, a ligação da região do Ouro Podre com a região que a gente chama de Curral de Pedra, chegando ali a Rio Acima, Raposos, para chegar em Sabará, ou descendo para São Bartolomeu para fazer esse caminho, era uma região de fluxo intenso de pessoas. Então, Granjeiras, Bananal, são alguns dos exemplos que a gente cita, né? Catarina Mendes, como áreas de resistência quilombola, que não estão catalogadas, não estão mapeadas, mas que é possível encontrar os vestígios. A mesma coisa quando você pega da região que vem do Rio de Janeiro para cá, passando pela Serra do Ouro Branco, a famosa Serra do Rodeio, porque você não tinha como entrar em Vila Rica sem fazer o contorno da Serra do Rodeio, que é dentro do território de Miguel Burnier, e chegar aqui em Vila Rica pelo alto aqui da serra, descendo por Rodrigo Silva, Cachoeira do Campo, até chegar a Vila Rica. Então, em Rodrigo Silva, por exemplo, você tem uma comunidade ainda hoje que se autodenomina Comunidade do Quilombo. E quando você conversa com as pessoas de lá, o falar é muito particular. Olha, em Miguel Burnier, você tem um único bem tombado pelo município que faz referência à resistência quilombola aqui, que é a Pedra do Vigia. A Pedra do Vigia foi tombada, acho que em 2013, 2014, salvo engano, como monumento, né, como um bem a ser preservado, justamente porque era de onde muitos negros aquilombados vigiavam as tropas que passavam pela Estrada Real, sentido Rio de Janeiro, passando ali por Ouro Branco, Congonhas, Lafayette. Eu acho que a próxima entrevista que você tem que fazer é com o Marco Antônio de Miguel Burnier, para ele te contar todas essas histórias que vale a pena sim, com você certeza. saber. Vou pegar contato com você. Burnier é de extrema importância para a existência de Vila Rica. O abastecimento de carne que vinha para cá, muito saía das fazendas da região de Burnier, além do ouro, no século XVIII. A própria Inconfidência Mineira começou dentro das fazendas dos grandes potentados daquela região. A família Álvares Maciel tinha uma grande propriedade lá, é de lá que partiram muitas dessas reuniões secretas aí para se fazer a Inconfidência. Lembrando que a Inconfidência não foi um movimento popular, não foi um movimento abolicionista. Não tinha intenção de Não tinha intenção de libertar ninguém da escravidão, muito pelo contrário, eram todos escravocratas e pretendiam continuar assim, só não queriam pagar impostos para Portugal. Porque muitas vezes as pessoas confundem achando que houve participação do povo e que a Inconfidência queria a quebra das correntes, como a Clara Nunes cantou, mas não.
a Inconfidência era um movimento de elite. Tem um outro fator que me chamou a atenção. Durante um debate na plataforma do Outro Preto, em que você fala do Felipe dos Santos, não é? Outra Sim, a gente figura estava falando, importante. Né? Isso. E que da revolta de 1720. Isso. E que é isso, ele então... era casado com uma negra? Sim. Ele era casado, na verdade, em Portugal, mas aqui ele vivia com uma negra. Quem tem pesquisado, inclusive, a história dela é o professor Luciano Raposo Figueiredo, do Rio de Janeiro. E a Francisca Mina, ela aparece no testamento do Filipe. Então, vamos voltar nessa coisa do 1720, né? Então, em junho, final de junho, né, de 1720, uma população absurda desce o morro, invade o centro da Vila Rica, toca o terror em todo mundo, queima papéis do governo e gera um terror porque ninguém queria pagar os impostos altíssimos que Portugal estava estabelecendo, né? Foram várias as formas de cobrança de imposto, né? Sobre o ouro extraído aqui, sobre o número de pessoas que você tinha escravizado, o imposto da captação, o quinto, e ninguém queria ficar pagando isso. Então, o Felipe dos Santos e o Pascoal da Silva, eles eram donos de uma das maiores áreas de mineração da Vila Rica, e com propriedades em outros locais aqui também. O Felipe tinha uma casa em Cachoeira do Campo, tanto que ele é preso em Cachoeira. E o que acontece nesse contexto é que as pessoas que, na verdade, descem o morro com Felipe dos Santos e com Pascoal da Silva são os negros e negras, que vão morrer queimados em julho de 1720, no 16 de julho, né, no dia de Nossa Senhora do Carmo, que Mariana celebrava lá as suas festas, a devoção católica em Mariana é a Nossa Senhora do Carmo, o Arraial do Carmo, né? Enquanto a festa acontecia lá, um incêndio acontecia aqui no Morro da Queimada, que vai ficar com esse nome, né, no Arraial do Ouro Podre, que depois vai se tornar o Morro da Queimada. Quando você está de frente na igreja de Santa Efigênia, você tem a vista imediata do morro. E logo abaixo, no Antônio Dias, você tem a região do Palácio Velho, que é de onde provavelmente o Assumar, se estava aqui, né, coordenou todo esse processo. Depois ele foge para Mariana, porque ele não teve coragem também de peitar a coisa. Mas nas casas do antigo coronel Henrique Lopes, que foi também um homem extremamente rico aqui de Vila Rica, e dono de uma grande lavra no Antônio Dias, o Palácio Velho, que é onde o palácio hoje da Praça Tiradentes não tinha sido construído ainda, então a região do Palácio Velho no Antônio Dias é onde o Assumar arquitetou toda essa coisa de tocar fogo no morro para conter essa revolta que estava acontecendo, que era muito mais uma revolta de negros, né, também, do que só a revolta de dois homens brancos que não queriam pagar impostos. Então, começa em junho, com eles descendo o morro, cerca de 4.000 pessoas descendo o morro, e os relatos são que eles desciam o morro mascarados, e aterrorizaram todo mundo. Os ministros do governo português tiveram casas invadidas, papéis queimados, e aí a retaliação do governo é tipo o que fizeram lá no Jacarezinho, sabe? Taca fogo nesse morro. E aí, mais ou menos, de 3 a 4.000 pessoas morreram sufocadas pela fumaça, né? É uma região que hoje, pelas ruínas, a gente consegue dimensionar a grandiosidade do que era aquele lugar. Você tem paredes imensas de pedra que eram de casas, eram de serviços de mineração, você tem muita mina, muito sarilho. A história se repete, mas em proporções diferentes. Né? Uhum. Exatamente. E a Francisca Mina, nesses levantamentos que o professor Luciano já fez, ela era uma das comandantes dessa revolta ao lado do Filipe. Então, uma mulher negra, africana, provavelmente vinda da Costa da Mina, por ter esse apelido, Francisca Mina. Pode ser que ela fosse de Gana, de Burkina Faso, do Benin, mas quando ela foi batizada, né, no porto para embarcar no Tumbeiro, ela recebeu o nome de Francisca Mina. E a Francisca era essa mulher negra que estava junto com o Filipe dos Santos nessa revolta, ordenando os revoltosos contra o governo português. A história que a história não conta, né? Mas a gente conta aqui. A gente vai falar mais. Decolonizar. Né?
Né? Falar em negrito e fazer esses escurecimentos. É essa a nossa missão. Essa missão. Vamos falar um pouco de um projeto que você faz parte, que é o Coletivo Ouro Preto. Qual que é a sua atuação nesse projeto? Então, o Coletivo Ouro Preto ele surgiu na Mina do Veloso em janeiro de 2019. A Mina do Veloso ela é para nós hoje o nosso quilombo urbano. É o nosso local de resistência, de estudo, de encontro, tudo muito prejudicado, né, por esses 16 praticamente meses de pandemia em que a gente não está podendo fazer as coisas como a gente fazia antes. Mas a Mina do Veloso é esse lugar onde a decolonização acontece em Ouro Preto. Então, tem até aqui um panfletinho, depois quem quiser é só acessar as redes aí, Instagram, Facebook. Então a gente tem desde a visita ao interior da mina até os passeios no alto da serra. Como surge a Mina do Veloso? A Mina do Veloso, na verdade, aqui em Ouro Preto é muito comum as pessoas terem minas no fundo do quintal, porque não houve um crescimento ordenado da cidade nem do município. Então, as antigas áreas de mineração que não estavam compreendidas dentro do centro histórico foram sendo ocupadas por casas. Quando a caravana dos modernistas passa por aqui, no final da década de 20, nessa busca por criar uma identidade nacional, precisamos criar a identidade brasileira, é muito fácil para eles, que eram todos da elite muito ricos, sair viajando pelo Brasil fazendo isso. Quando eles passam por Ouro Preto, é quando inclusive vem também a Cecília Meirelles, e depois vai escrever, né, o Romanceiro da Inconfidência, até pro Morro da Queimada tem aquele poema Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, São do Conde de Assumar, contando a história do que vai acontecer no morro. Mas quando esses modernistas passam por aqui, eles encontram uma Ouro Preto completamente abandonada, porque a capital tinha mudado para a cidade recém-construída, branca e higienizada, que é Belo Horizonte. E aí vale a pena, uma outra dica que eu te dou, conversar com o Padre Mauro, do Museu Muquifo, porque o Padre Mauro está fazendo um trabalho fantástico, que é de contar a história do Curral del Rei. O Conhecendo Museus de hoje está no Muquifo, um local onde o amor de algumas comunidades resiste ao tempo. Estamos na região centro-sul de Belo Horizonte, mais precisamente na Vila Estrela Santo Antônio, que pertence à comunidade aglomerado Santa Lúcia. O local, inicialmente, era formado por 5 favelas. 2 sofreram o que os estudiosos chamam de processo de gentrificação, sendo absorvidas pelos bairros ao redor. As 3 favelas que restaram estão localizadas no quadrilátero dos bairros mais sofisticados da cidade. O aglomerado Santa Lúcia, também conhecido como Morro do Papagaio, ele nasce junto com a cidade. E os seus moradores fazem parte do contexto da cidade. Mas claro que se você está falando de uma favela, de um aglomerado de vilas e favelas, você tem que perceber também a diferença entre uma cidade que foi planejada, Belo Horizonte, ela é uma das cidades planejadas do Brasil, e você tem a favela que é sem planejamento, né? Ela vai surgindo, né, aos poucos. Diferente dos bairros vizinhos, mais abastados, as ruas aqui são estreitas, as casas simples e as ladeiras íngremes. Entretanto, foram as diferenças sociais e culturais que fizeram da vila uma referência na resistência e luta pela preservação de um patrimônio intangível, a memória de seus moradores. E o Muquifo, ele quer trazer todas essas histórias e dizer essa história também é importante para os moradores de Belo Horizonte, não só da própria favela. O Muquifo de Vila Estrela guarda fotografias, objetos, imagens de festas, celebrações e histórias que representam a tradição e a vida cultural dos moradores das diversas favelas e quilombos urbanos do estado de Minas Gerais. Inclusive reconstituindo em maquete a região do Curral del Rei, que hoje é o centro de Belo Horizonte, né? Toda vez que você passar ali pelo cruzamento da Timbiras com a Bahia, você está pisando em cima de um cemitério de pessoas negras que sequer tiveram os corpos removidos dali para a construção da grande cidade. Então, o Padre Mauro tem feito um trabalho belíssimo e de muita resistência, que é de contar
como que a criação de Belo Horizonte foi também uma criação que invisibilizou, exterminou e repudiou a existência negra dentro do Curral del Rei. A região onde o antigo Curral del Rei existia foi toda remodelada para se abrir grandes avenidas e construir prédios modernos para essa capital que vai ser inaugurada em 1897. Mas o que foi feito dessa população negra, o que foi feito das raízes negras, da matriz do Rosário, do cemitério, né? Sequer retirar os corpos é uma falta de respeito imensa. E depois ainda vem um bispo, salvo engano, acho que é o Dom Cabral, que vai proibir qualquer festa, né, relativa com gado, Moçambique, ou qualquer coisa que tivesse a ver com negros, porque ele achava que aquilo não era limpo, aquilo não era adequado. Então, está diretamente ligado aí à criação de Belo Horizonte com as histórias todas de Ouro Preto. E aí, quando esses modernistas, no início da década de 20, passam aqui, a cidade está esvaziada, só não está mais vazia porque você já tem os imigrantes italianos e você tem os estudantes dos cursos de farmácia e dos cursos de engenharia de Minas, que já estavam estabelecidos aqui. Ainda não era a universidade, mas você já tinha os cursos. A Escola de Minas já existia. Ela é de 1876. E a de farmácia é de 1839. A farmácia é um pouco mais antiga do que a Escola de Minas. Então, você tem, por isso que também é comum você ver no centro de Ouro Preto casarões imensos que são repúblicas estudantis. Porque quando a cidade ficou vazia, esses estudantes ocuparam essas casas para morar e estudar, né? E a outra ponta foi ocupada por essa imigração que chegava, e que vários sobrenomes aí hoje são muito famosos ainda, né? Mas que são dessa imigração. E aí, o que acontece? Nessa coisa meio bucólica de criar a identidade nacional, ó que lindo, esse cenário barroco, vazio, abandonado, vamos preservar, isso aqui é a nossa identidade. Barroco portuguesa. Em momento nenhum, a questão africana vai ser lembrada, em momento nenhum, a questão indígena vai ser lembrada. Então, cria-se, né, essa coisa de vamos preservar esse núcleo urbano, esses telhados, esses casarios, esses museus, mas com um olhar sempre embranquecido. E aí a primeira lei é criada pelo prefeito João Veloso entre 31 e 33, em seguida, em 38, é criado o SFAM, justamente para preservar essas regiões que eram as regiões da mineração de ouro, e aí entra nesse chamado cidades históricas, que eu também não gosto mais de usar esse termo, porque toda cidade tem história, ela pode ter mais tempo ou menos tempo de existência, mas ela tem história. Mas aí criou-se essa história de preservar as cidades históricas de Minas, nesse roteiro da Estrada Real. Ouro Preto, Mariana, Sabará, Del Rei, Tiradentes vão entrar aí nesse pacote, né? Com esse incentivo aí da criação do SFAM. Mas as periferias não foram olhadas. A região do Veloso, por exemplo, ela jamais poderia ter sido ocupada por casas se tivesse tido um projeto de preservação da história da mineração de ouro. Os mundéus imensos, a minha casa é dentro de um mundéu, a mina do Du está no entorno de vários mundéus, e aí as pessoas foram ocupando esses espaços. Então, hoje, da minha casa até a casa da Dona Pinha, é um grande conjunto de mundéus que foi ocupado por moradias. Mundéus são caixas retangulares, onde se fazia o processo externo, né, o desmonte das encostas e a apuração externa do ouro por meio dessas caixas de lama. A Capela de São Cristóvão, a escolinha que eu estudei, que hoje é a sede da Associação de Moradores, para abrir o asfalto que liga até a Praça Tiradentes, vários mundéus foram demolidos. E as minas, que sempre, era simultâneo, né, a exploração em área interna e a exploração em área externa. Então, a apuração a céu aberto pelos mundéus e o processo interno das minas, ele acontecia simultaneamente. E aí, a casa, que hoje é a casa do Du, era a casa da Dona Maria Clara, uma senhorinha que veio lá de São Bartolomeu. Ela era doceira, então ela fazia doces para vender. São Bartolomeu tem a tradição dos doces, inclusive são o primeiro bem inventariado como patrimônio material de Ouro Preto, são os doces de São Bartolomeu. E aí a Dona Maria Clara fazia doce para vender. E a gente ia lá e falava assim, sabe, deixa a gente entrar na mina? A gente comprava o doce e em troca pedia ela para deixar a gente entrar na mina. Só que nessa época a mina estava alagada, a água chegava, a gente era criança, a água chegava quase na nossa cintura, porque todo o processo da mineração, seja ele a céu aberto, seja ele cava subterrânea, ele tem a água presente.
Então, se você vier para Ouro Preto hoje, você vai olhar para a Serra de Ouro Preto e vai lembrar disso que eu estou te falando. Porque cada risco que você vê do trevo de Ouro Preto, né, na serra, cada risco que você vê na serra, e são vários em posições, né, quase paralelas ali, são os aquedutos que conduziam água para o serviço de mineração na região do Veloso. Então, onde não foi possível construir esses aquedutos na própria rocha, os aquedutos foram construídos usando taquara, que é a questão do bairro Taquaral, por causa disso. A condução de água era feita por dutos de taquara. Em Nova Lima é muito famoso o grande aqueduto que corta a cidade, né? Eles falam que é o aqueduto dos ingleses, mas de inglês ele não tem nada. Foram os africanos que construíram também, de madeira, aquele grande aqueduto que corta a cidade para conduzir água também para mineração. E aí, como essas áreas não foram preservadas, a cidade foi crescendo, as pessoas têm minas no fundo do quintal. Algumas dessas pessoas fazem como o Du fez, transformam esses espaços em espaços de pesquisa e visitação turística. E aí, quando surge a Mina do Veloso em 2014, surge essa nossa voz ecoando para contar essa outra história de Ouro Preto que nunca tinha sido contada. E em 2019, a gente, depois, né, de muitos estudos, a dissertação de mestrado do Du é toda sobre a Serra de Ouro Preto, ela está no repositório da UFOP, é a dissertação mais baixada do repositório da UFOP, é a dissertação dele falando sobre a Serra, e a gente começa a ver a necessidade de se organizar enquanto coletivo para, inclusive, ter mais força para alcançar tudo que a gente precisa alcançar. Então, hoje o coletivo é formado por pessoas, né, das mais variadas áreas. Eu sou da história, o Du é da engenharia, o Douglas é da filosofia, a Freda é da artes cênicas e da história também, assim como eu, mas a gente tem gente do turismo, a gente tem gente das exatas, a gente tem gente de várias áreas, compondo esse coletivo que, inclusive, foi o motivador da nossa campanha para disputar uma vaga na Câmara de Ouro Preto ano passado. Mas morar dentro de um mundel é viver com situações assim como essa. Ó. Isso aqui que eu estou mostrando são cachimbos pretos. Dobras de cotovelo feitos de cerâmica, cerâmica crua. Né? Cada um deles tem uma série de inscrições aqui, que a gente já descobriu que quando a gente decifrar essas inscrições, a gente consegue, inclusive, decifrar de onde aquela pessoa veio. Esse aqui, por exemplo, vou tentar pôr aqui mais perto, eu posso te mandar a foto dele depois também. Uhum. Ele tem um chifre de carneiro desenhado aqui. É um adinkra chifre de carneiro. Vou te mandar uma foto em detalhes depois. Tá bom. Esse recente, o meu amigo achou numa escavação que ele está fazendo do lado da minha casa. Olha só. Então, eles não trabalhavam só debaixo do chicote. Eles cantavam. Eles tinham também momentos de alegria. Porque se fosse só debaixo do chicote, e eles eram uma mão de obra muito cara. Sim. Se fosse só debaixo do chicote, eles não sobreviveriam. E aí, quem era o dono da lavra ia ter que comprar cada vez mais peças, como eles diziam, né, para fazer aquele trabalho. Então, era preciso dar o mínimo de qualidade também para aquelas pessoas ali. Aconteciam as atrocidades, os castigos, as coisas absurdas? Sim, aconteciam. Mas também tem esse outro lado, que é o lado da resistência, que é o lado do estabelecer um novo modus vivendi, porque, inclusive, você tem que lembrar que são várias etnias diferentes que vão ter que aprender a conviver de novo juntas. Então, é muita coisa que a gente ainda precisa contar para saber desses nossos antepassados africanos, né? Principalmente dessa região, Gana, Togo, Benin, Camarões, Congo, Angola, porque a nossa raiz vem de lá, é o que o Sérgio Pererê canta, né? Eu sou de lá, mas quem não é, ao menos a ponta do pé. Então não adianta, hoje a ciência já não pode mais refutar que o primeiro humano que surgiu foi na África, e a gente não pode mais esquecer que a gente precisa do nosso passado, que era de dignidade. Né? Muita gente diz assim, nós descendemos de reis e rainhas, também de reis e rainhas, mas não só de reis e rainhas. De mestres ferreiros, sem os quais não existia uma ferramenta, não existia uma vasilha, não existia uma arma de guerra. Né?
É preciso falar disso, de pessoas que tinham domínio de plantar para conseguir alimentar uma sociedade inteira, de pessoas que tinham domínio de lidar com os animais, de transformar a pele dos animais em roupas. Imagina o que foi para a humanidade quando a agulha foi descoberta. Você conseguir juntar as peles, né? Isso é africano. Nossas raízes todas são africanas. E é sem essa hipocrisia que muita gente branca gosta de usar, de falar, ai, mas a minha bisavó era preta. Tá, meu bem, mas aqui a gente está falando de uma questão de um país onde o racismo estrutural te olha pelo seu fenótipo. A gente está vivendo em tempos onde pandemia e racismo estrutural são grandes desafios a serem vencidos. E, paralelo a isso, o povo preto ainda é vítima de descaso e um desgoverno autoritário e inescrupuloso. Você acredita que negros e indígenas e brancos também, que lutam pela causa, poderiam se unir nesse atual cenário, assim como o faziam em tempos de quilombo na colônia? O aquilombamento seria a solução? Eu acho que o aquilombar é o que vai nos salvar, né? Quando você fala da presença de pessoas brancas antirracistas ao nosso lado, elas são necessárias. Porque ou a gente nem é dar a mão, é juntar aqui cotovelo com cotovelo, se grudar e fazer um escudo de proteção e ir para cima. Porque, do contrário, se a gente não se unir, a gente vai sucumbir, né? Do racismo religioso ao racismo recreativo, eles querem todos os dias nos matar. O menino negro não pode ter uma bicicleta cara. Ele é acusado de roubo. Ele tem que responder numa delegacia. O branco louro que roubou a bicicleta é chamado de suspeito e tem a prisão preventiva revogada. Ao mesmo tempo, um menino no alto do Morro do Rio estava levantando, abrindo a porta do quarto e é atingido por uma bala que o mata dentro de sua casa. E a polícia fala que tinha troca de tiros. Então, é tão dolorido, porque cada vez que a gente que é preto escuta uma notícia dessa, a nossa carne sangra, a nossa alma sangra, que se a gente não se unir, se a gente não se aquilombar, e esse aquilombamento tem que acontecer já, porque a gente tem uma eleição em 2022. A gente precisa mudar o cenário do que está acontecendo no Brasil, o cenário político do Brasil em 2022, ele não pode continuar o mesmo. E se a gente não se aquilombar, a gente corre o risco desse genocida continuar governando. As pessoas, eu falo isso, imagina, jamais, ele não vai conseguir. Gente, vamos ficar atentos. Foi justamente nessa de, não, esse homem é louco, ele jamais foi que ele conseguiu. Né? Então, o povo da terra plana está aí, o povo do genocídio está aí, o povo que não quer pretos nem pobres nesse país está aí. A gente precisa estar atento. É preciso estar atento e forte. E para a gente estar forte, a gente tem que estar unido. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Imagina, Rogério. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, de poder falar um pouco, né, desse trabalho que a gente faz aqui, de poder contar um pouco da minha história de vida também, porque o trabalho que eu faço ele se mistura à minha história de vida, né, essa coisa que a Neuza Santos escreveu do tornar-se negro. Você às vezes está ali dentro da sua comunidade, com pessoas que são da sua mesma classe social, que passam os mesmos problemas, que são da sua cor, e você não percebe que quando você chega lá fora que você precisa aprender a tornar-se negro. Conversei hoje com Sidneia Santos, ou como outros a conhecem, Nega Cid do Veloso, diretamente de Ouro Preto, a velha Vila Rica. Sidneia Santos é a prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força para nós. Força para nós. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria terminar lendo um poema de Conceição Evaristo, essa nossa Mameto, que nos ensina tanto também sobre resistência. É o poema Vozes Mulheres.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo a uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, deixo vocês com Conceição e com essa esperança de que dias melhores hão de vir. Só depende da gente se unir, da gente se aquilombar e da gente caminhar junto. Força para nós. Força para nós. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.